Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Suave na nave? Tudo sossegado? É isso aí, só na tranquilidade. Sejam tranquilos que vai dar tudo certo, tenham fé. Hoje, mais uma aula de geografia. Convido vocês para mais essa viagem geográfica, juntamente com o nosso querido professor presencial. Olha só, vamos falando aí sobre a questão das migrações e nesse contexto Brasil, né? Como é que se encontra o Brasil em relação a essa imigração? Tanta gente indo, tanta gente vindo, enfim, é um fluxo eterno. Enquanto houver humanidade, sempre haverá esse fluxo. Sempre foi assim. Só que nesse mundo moderno que a gente vive, existe uma complexidade muito grande em relação a isso. Isso foi dado sociologicamente, antropologicamente, historicamente, nesse espaço geográfico que a gente estuda aqui. Então, meus queridos alunos, a gente vai ver sobre o espaço Brasil hoje, em relação a essa migração, beleza? Então, vamos junto? Vamos lá no quadro, porque já começou nossa teleaula, aula 19.1, Geografia Geral. Vamos falar sobre a questão das migrações externas, imigrantes no Brasil e as imigrações de brasileiros, ou seja, pessoas que saem, imigrantes, pessoas que chegam, imigrações é esse movimento, esse fluxo de ida e vinda, beleza? Geralmente para o exterior. De acordo com a ONU, as migrações externas, vamos lá, começando com migrações externas, é toda a mobilidade de pessoas que ocorre no espaço geográfico, ok? Opa, ficou feio, deixa eu apagar. É toda a mobilidade de pessoas que ocorrem onde? No espaço geográfico, entre diferentes lugares, com o objetivo de fixar-se. Como regra, gravem essa regra, as pessoas se mudam para lugares que ofereçam mais oportunidades e melhores condições de vida. Beleza? Então, as pessoas migram em busca de novas oportunidades, por consequência, melhorar a sua condição de vida. Beleza? A migração externa altera o número de habitantes dos países envolvidos nos fluxos de pessoas, sendo, portanto, de interesse dos estudos demográficos, assim como as migrações internas. Internas dentro de uma mesma localidade, dentro de um mesmo país, externas de um país para o outro. E isso altera o número de habitantes de um país. E isso, obviamente, é de interesse de estudo geográfico através do estudo demográfico, que vai ser muito importante para os governantes, para a tomada de decisões, que inclusive vai impactar principalmente na questão econômica. Beleza? Imigrantes no Brasil. Até a primeira metade do século XX, o Brasil era um país marcado pela imigração, ou seja, as pessoas chegavam aqui, as pessoas vinham para cá. Primeiro, quem veio para cá? Os portugueses, os africanos, que vieram principalmente escravizados, ou seja, uma imigração forçada. Eles não tiveram a opção de escolha, eram escravos, beleza? Entre 1850 e 1934 ocorreu a maior entrada de imigrantes no país, através de uma imigração espontânea.
Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, da segunda metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX, quem se destaca nesse período? Italianos, espanhóis e japoneses, que contribuíram com o quê? Com a mão de obra para a lavoura, especialmente a cafeeira, após a proibição da escravidão no Brasil, que foi, né, abolida, essa escravidão, em 1888. Beleza? Então, você conhece alguém aí com nome de italiano, espanhol, ou alguém aí com descendência de japoneses. Tem os eslavos também que vieram para cá, mas foi em outro período, beleza? Mas nesse momento histórico, principalmente, vieram trabalhar na lavoura de café italianos, espanhóis e japoneses. Alemães e italianos se dirigiram para o sul do Brasil, com o objetivo de ocupá-la, incentivado pelo Estado brasileiro, como maneira de também garantir a soberania do território diante das possíveis ameaças estrangeiras. A região sul do Brasil ali tem vários fatos históricos de guerra, de interesse das outras nações no sul do Brasil, ok? Italianos, portugueses, espanhóis e sírio-libaneses, entre outros, vieram para compor a força de trabalho nas indústrias que surgiam no Brasil, passando a residir principalmente lá em São Paulo. Importante saber, olha só, em 1934 foi estabelecida a lei de cotas que restringia a entrada de estrangeiros, com exceção aos portugueses. É uma política, né, de uma espécie de controle de entrada no Brasil, chamada Lei de Cotas, que restringia a entrada de imigrantes e foi visto assim com uma certa ressalva como polêmica, como preconceituosa em relação a quem era imigrante. Ainda não tínhamos assim como dizer que era xenofobia ou não, mas foi uma atitude institucionalizada pelo governo brasileiro que criava restrições para entrar estrangeiros no Brasil. A partir da década de 40, a imigração para o país esteve muito ligada à questão da Segunda Guerra Mundial. Os principais grupos que vieram para o Brasil foram judeus, poloneses, japoneses, chineses, além de italianos, alemães e outras nações europeias. Então, galera, você pode ver aí, ó, estamos em Rondônia. Rondônia, nós também somos uma população miscigenada. Olhe para os traços do professor Jorge. Olha aí, eu sou aqui uma prova. Então, eu não tenho os traços de europeu, mas você pode ir aí para a sua região, Rondônia, geralmente a região central, indo para o sul de Rondônia, fomos povoados principalmente pelo pessoal lá do sul do Brasil. Beleza? Você pode aí conhecer pessoas na sua região que têm nomes diferentes, nomes estrangeiros, pessoas que são descendentes dessas pessoas que vieram para o Brasil e chegaram até Rondônia. Beleza? Então, a ideia é que você entenda, queridos alunos, que o Brasil ele teve essa grande leva de imigrantes em várias fases da sua história, ok? Por exemplo, no Brasil colônia entravam muito negros, era o tempo da escravidão, e tinham poucos europeus, beleza? Então, imagina se não tivesse essas outras imigrações que o Brasil teve, a nossa população seria uma população mais de
pretos africanos, beleza? Então, teve até uma política do Brasil Império que queria mesmo clarear a cor dos brasileiros. Dom Pedro fez isso, beleza? Mas isso aí é mais história, mais fatos históricos, que vai ser contado lá na disciplina de História, beleza? Vamos lá no quadro. Pois é, meus queridos, então, nós somos, sim, descendentes desses imigrantes de vários lugares do mundo, como Europa e Japão. Na década de 70, nós tivemos aí a imigração de Angola e Moçambique. A partir do final do século XX, lá nos anos 90, o país passou a receber uma maior quantidade de imigrantes. Aí vieram outra leva de imigrantes vindo de outras regiões da América do Sul, inclusive lá da Ásia, como coreanos, chineses e aqui ao lado, peruanos, bolivianos, paraguaios e argentinos. Então, essa daí é uma pizza de imigração para o Brasil. Olhem as fatias. Olhem as fatias, como está distribuído isso. Então, galera, olha a quantidade de italianos que veio para o Brasil. 30% entre 1808 até 1995. Portugueses e italianos são são as maiores fatias desse bolo, né? Dessa pizza, digamos assim. Seguida de espanhóis, aí uma parcela menor de japoneses e alemães, ok? Outros 17,8%. Quem são esses outros? São os eslavos, poloneses e russos, sírio-libaneses, judeus, holandeses, franceses, norte-americanos, ingleses, coreanos, bolivianos, nigerianos. Então, olha só como nós somos um povo muito miscigenado. Já essas pessoas vieram para cá, já se casaram, já ajudou a miscigenar mais ainda o povo brasileiro. Beleza? Agora, falando da questão da legalidade, né? Muitos desses imigrantes se encontram em situação ilegal, acabam trabalhando como ambulantes, empregados em empresas também clandestinas, e no qual se encontram principalmente bolivianos, paraguaios e chineses. Aqui nós estamos falando desses anos, sobretudo os anos 90 agora, tá? O nosso tempo. Professor, mas eu não sou dos anos 90, beleza. Mas a gente fala os anos 90 como sendo perto do nosso tempo, porque a nossa imigração faz parte da nossa história. Então, desde 1500 já estão migrando para cá. Pessoas vêm para cá. Ok? Então, falar de 1990 é muito recente em relação aos mais de 500 anos do nosso país. Beleza? Só são décadas. Vamos lá. Então, essa galera que vem aí, principalmente da década de 90 para cá, acabam trabalhando como ambulantes, empregados em empresas clandestinas, situação no qual se enquadram principalmente bolivianos, paraguaios, chineses, peruanos. Lá em São Paulo, por exemplo, parte desses imigrantes trabalha em confecções que funcionam ilegalmente. Essas pessoas, esses imigrantes, eles submetem-se a regimes de semi-escravidão. Professor, o senhor não falou que a escravidão acabou? Pois é, a escravidão acabou. Mas por que é uma semi-escravidão? Porque eles trabalham 12 horas por dia. Trabalham 12 horas, que é a metade de um dia, para ganhar um salário inferior a um salário mínimo. Olha só. Outro motivo dele ser uma semi-escravidão é que, ao mesmo tempo que ele não é forçado,
ele é contraditório, né? Porque ele é forçado, porque a pessoa ela tem que trabalhar, ela tem que se manter, ela está longe de tudo, é um imigrante, principalmente bolivianos, peruanos, que vão para essas cidades grandes, como Rio de Janeiro, São Paulo, e vão trabalhar em empresas clandestinas, por exemplo, de tecido, de roupas, de confecções, e acabam por ter essa jornada, por exemplo, de 12 horas por dia. 12 horas por dia, sabe o que isso significa? Significa que um trabalhador, dentro da formalidade, que trabalha 12 horas por dia, ele tem direito a pelo menos um dia de folga. Trabalhou segunda, só vai trabalhar na quarta novamente. Semi-escravidão por quê? Porque é análogo ao trabalho escravo. Trabalha 12 horas e é todo santo dia para receber uma mixaria, menos que um salário mínimo. Beleza? Às vezes uma pessoa dessa ganha centavos para fazer uma calça jeans. Professor, é sério isso? Sério. E mais ainda, eles trabalham e têm que produzir. Produzir e produzir cada vez mais, porque eles têm que produzir para chegar a um dinheiro considerável para eles se alimentar, pelo menos. Ok? Então isso é considerado semi-escravidão. Trabalho análogo ao trabalho escravo. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Olha aí, falamos, né, da questão lá de São Paulo, a indústria de confecção. Então, meus queridos, não se admirem se você achar roupas baratas. Muitas delas vêm lá de São Paulo. E muita gente sai daqui, da região norte do Brasil, para ir comprar lá. E a mão de obra é clandestina. Essas pessoas não têm salário fixo, é baseado na produtividade. Essas pessoas não têm carteira assinada e essas empresas também não estão na legalidade, porque se pegar essa empresa aí, que geralmente ela é clandestina, olha só como é que está a fiação aqui em cima, olha aí. Tudo, um monte de gambiarra, né? Olha só, podendo estar até pegando um vento bacana, mas parece que a hélice está até parada ali, ó. Então é uma situação realmente delicada, beleza? E a produção deles é praticamente 24 horas por dia, essas máquinas não param. Entra 12 horas, depois que sai uma equipe, entra outra, beleza? E assim vai. Em meados de 2009, o governo brasileiro, o governo federal, aprovou a lei anistiando os imigrantes que entraram irregularmente no Brasil até 1º de fevereiro de 2009. Desse modo, aproximadamente 50 mil estrangeiros ilegais passaram a contar com a possibilidade de regular sua permanência e obter vínculos empregatícios de acordo com a legislação trabalhista, ou ainda denunciar eventuais abusos cometidos por empregadores ou aliciadores. Ou seja, essas pessoas que estão aqui ilegal, elas estão numa empresa também ilegal. Se elas denunciarem essa empresa ilegal, elas também estão se autodenunciando, porque ela também está no Brasil de uma forma ilegal. E ela vai ser deportada. Então, vai piorar a situação dela, porque de onde ela vem, provavelmente é uma situação pior do que a de subemprego no Brasil. Ou seja, pode ir para uma localidade na Bolívia que não tem nenhum tipo de condição de trabalho, não tem vaga de emprego disponível lá na região dela. Prefere vir para cá, para o Brasil, se submeter a esse trabalho análogo ao escravo. Aí, ó, nós temos também a questão dos haitianos, que teve o problema lá em 2010, ó, um terremoto. O terremoto faz a questão dos fenômenos na natureza, também faz a pessoa migrar, beleza? No caso dos haitianos, teve um terremoto lá que devastou o país, ok? Como se não bastasse a questão de terremoto, a questão da geografia física lá, da geologia, é isso? Não tem uma estabilidade política e não tem estabilidade econômica. Professor, como assim estabilidade?
O que não é estável é instável. Então, tem uma instabilidade. Instabilidade, meu querido aluno, quer dizer que é algo que você não pode contar, que não é uma coisa que é certa. Ou seja, a política lá é incerta, é frágil. Por exemplo, meus queridos alunos, embora sejam jovens, você sabe que você, por exemplo, não vai emprestar, se você tiver R$500, R$200, você não vai emprestar para uma pessoa que você vê que não tem condição de lhe pagar. É isso? Então, aquela pessoa na qual você não vai emprestar, ela está numa situação instável, ok? Ela pode ou não lhe pagar. Então, a questão política, no caso do Haiti, é instável, porque lá, só para vocês terem uma ideia, lá o Brasil esteve à frente do governo desse país. O Brasil, através das Forças Armadas, o Exército, lá ficou interinamente cuidando desse país, porque lá eles têm um problema seríssimo de grupos que não entram em acordo e fazem diversos problemas de ordem social e político. E não entram em acordo e acontece essa instabilidade política. Ou seja, pessoas querem chegar ao poder e não conseguem, porque o outro grupo também quer e fica nesse emaranhado infinito. Se você tiver uma empresa, você vai querer se instalar num país desse? Claro que não. Então, essa instabilidade política fez com que pessoas saíssem de lá, porque gerou muita violência, ok? A estabilidade econômica é uma consequência da instabilidade política. Se não tem ninguém investindo, vai ser um país frágil. Então, é um país muito pobre, o Haiti. E, inclusive, uma das rotas de saída desses imigrantes foi vir para cá, para o Brasil. De repente, aí na sua região, talvez você conheça algum haitiano. Aqui em Porto Velho, tem vários haitianos, ok? Vamos lá no quadro. Olha a rota deles. A rota deles, saindo do Haiti, vai para a República Dominicana, de onde vem para o Panamá, ok? De lá, vem para o Equador e, em seguida, vai para o Peru, de ônibus até a cidade de São Lourenço. E aí, do Peru, vem para Lima até chegar aqui no Acre, atravessa a Bolívia e cruza de táxi até de Cobija até chegar no Brasil. Então, galera, chega ali no Acre, e o Acre faz divisa com Rondônia. E olha só, isso aqui foi uma viagem feita por uma equipe de reportagem, e eles, olha o tamanho desse trajeto, eles não foram parados em nenhum momento por nenhuma polícia, nem pedindo visto, nada. Então, é fácil. A fronteira do Brasil é muito grande, estamos tratando de Amazônia, então, realmente, é muito frágil as nossas fronteiras aqui. Então, é um ponto onde o pessoal sabe que é frágil, esses países vizinhos, e o acesso para entrar dentro do Brasil se torna mais corriqueiro, ok? Agora, a questão da Venezuela. Venezuela também tem um problema seríssimo lá, que é um governo também instável, que por exemplo, era o governo de Hugo Chávez, né, já falecido, mas depois deixou Evo Morales, que também é um governo autoritário. Obviamente, se eles são um país autoritário, eles têm um problema ali de falta de democracia, beleza? Falta de democracia essa que, inclusive, deu problema deles na geopolítica internacional. Estados Unidos boicota economicamente a Venezuela, fazendo com que não haja compra de seu petróleo. Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ok? Aqui do lado do Brasil. Obviamente, se tem esse embargo econômico dos Estados Unidos para com a Venezuela,
Claro que eles vão ter uma crise econômica muito forte. Crise econômica agravada por uma intensa inflação que desvaloriza a moeda deles. Obviamente, se está em crise econômica e inflação, vai ter falta de emprego, falta de recursos básicos diversos, inclusive a alimentação básica, estão passando miséria, fome, doenças, violência, prostituição e etc. E olha o destino da população da Venezuela. Eles vão para Colômbia. Lá na Colômbia, 442 mil venezuelanos estão em situação irregular. Equador, 547 mil. Peru, 400 mil venezuelanos. E no Brasil, 128 mil cruzaram a fronteira em 2019. Ou seja, esse número ainda é muito maior atualmente. Ok? Detalhe, a vinda do haitiano para cá é diferente do público dos haitianos. Haitiano, você vê eles trabalhando. Muito difícil você ver, eu particularmente não vi haitiano pedindo dinheiro, não. Eles vêm aqui, vieram trabalhar. Venezuelano, você vê nos semáforos pedindo dinheiro, estou com fome, me dá dinheiro, pedindo. Então, é uma crise humanitária reconhecida, inclusive, pela ONU. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Dentre essas pessoas venezuelanas, muitos são indígenas. Beleza? Invadiram também ali Roraima, Amapá. Um dia desse eu estava lá em Manaus, também lotado de venezuelano. Beleza? Vamos lá. Imigração e refúgio no Brasil. Principais nacionalidades lá entre 2012 e 2018. Olha só, haitianos, em primeiro lugar, venezuelanos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses e peruanos. Os chineses também vieram para cá, mas eles estão vendo um outro público, é um outro povo, é uma outra civilização, é uma outra realidade, é uma outra situação. Porque os chineses vêm aqui principalmente para empreender. Muitos deles vêm para empreender, principalmente. Aqui mesmo em Porto Velho, a gente vai aqui em várias ruas do centro da cidade e a gente vê lojas. E eles não falam em português, não. Eles falam na linguagem deles, o português dele é muito, muito, muito precário. Mas ainda assim vem para cá empreender. Beleza? Agora, em 2018, quem foi os principais países que vieram para cá? Principal povo, né? Em primeiro lugar, os venezuelanos. Segundo, os haitianos continuam vindo. Colombianos, bolivianos. E agora aparece a figura dos uruguaios. Então, olha só, o governo brasileiro concedeu visto humanitário e autorização de residência para ucranianos que fugiram da guerra desde o início do conflito. 422 refugiados da Ucrânia conseguiram esta ajuda humanitária em 2023, fevereiro de 2023. Então, agora, né? Neste ano. Então, como já se não bastassem, a guerra na Ucrânia, lá na Europa, trazendo refugiados para cá, que também é uma imigração forçada, pessoas fugindo da guerra. Beleza? Também temos a questão do Afeganistão. Os afegãos também vieram para o Brasil, continuam vindo por questão de conflitos e guerras internas, né? Lá. Mais de 1.800 do sexo masculino e quase 1.000 do
sexo feminino. Agora, a emigração de brasileiros. A emigração é a saída, né? Então, de acordo com as estimativas do Ministério das Relações Exteriores, em 2008, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam fora do país. 3 milhões de brasileiros. Vocês têm noção do que é 3 milhões de brasileiros? Professor, fala um pouco sobre isso. 3 milhões de brasileiros. Só para você ter uma ideia, Rondônia é 1,5 milhão. 1.800.000, né? Então não tem nem 2 milhões de habitantes. Rondônia não tem 2 milhões de habitantes. E, então, a quantidade de brasileiros que formam essa quantidade de brasileiros que estão fora do Brasil, em vários lugares do mundo, é mais do que a população de Rondônia inteira, somando mais 1 milhão. Beleza? Vamos lá no quadro, só para a gente ter uma noção, né? Vamos lá. Apesar de grande parte desses imigrantes ter formação profissional, na maioria das vezes exercem tarefa de baixa qualificação onde residem. Os primeiros... Vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Porque tem pessoas que vão para os países desenvolvidos e vão fazer trabalhos braçais, vão fazer trabalho de operário, vão trabalhar lavando prato em lanchonete, restaurante, etc. Beleza? Mesmo tendo curso superior, galera. E ainda assim prefere ganhar em dólar. Os primeiros movimentos de saída de brasileiros foi registrado significativamente, claro, né? Lá na década de 70, com a imigração para o Paraguai. Os sulistas que teve lá problema das terras, né? Venderam suas terras e perderam seu emprego. Motivo do que aconteceu lá no sul do Brasil, a expansão da soja no oeste catarinense, noroeste paranaense e no Rio Grande do Sul, o que acarretou a queda na oferta de trabalho na agricultura por conta também da mecanização, ou seja, trator tomando vaga da mão de obra de pessoas. Lá no Paraguai, os brasileiros são conhecidos como brasiguaios e correspondem a 300 mil emigrantes e seus descendentes, representando cerca de 5% da população do Paraguai. A partir da segunda metade dos anos 80, milhares de brasileiros de descendência de japoneses foram atraídos para o trabalho lá no Japão. Muitos com formação superior e emigraram para serem operários na indústria japonesa ou exercer atividades menos qualificadas, né, com baixa remuneração para os padrões japoneses. Eles são conhecidos como decassegues. Decassegues. Então, olha aí a entrada de brasileiros no Japão, ou seja, saindo do Brasil e indo para o Japão. Total de chegadas, incluindo quem saiu e voltou, em milhares. De 1986 até 97. Olha a saída de brasileiros buscando novas oportunidades de vida. Os decassegues, né, que são os descendentes de japoneses, indo para lá, para trabalhar, para ser mão de obra, que inclusive a gente sabe que os japoneses estão também com problema de mão de obra, né? A população deles também é uma população envelhecida. A gente viu isso em demografia. Os Estados Unidos são o principal destino dos brasileiros. Olha só, vou colocar aqui em vermelho. Os Estados Unidos são o principal destino dos brasileiros que deixam o país. Lá somos conhecidos como brazucas. Apesar de parte significativa desses imigrantes terem alguma formação, lá exercem trabalho braçal, de menor remuneração, considerando o padrão dele, né, dos norte-americanos. O que eles fazem lá, os brasileiros? As mulheres viram babás, faxineiras, os homens viram engraxates, balconistas,
operários da construção civil, que em sua maioria estão em situação ilegal. Lembra daquela situação ilegal que a gente falou na aula passada, de pessoas que entram lá pela fronteira do México? Lá também tem brasileiros, ok? A Europa é outro destino bastante procurado pelos brasileiros. De acordo com dados do Itamaraty, no Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha, tem uma grande concentração de brasileiros. Grande parte deles desenvolve trabalhos também pouco valorizados e também muitos se encontram em situação ilegal. Os 10 países que mais abrigam brasileiros. Primeiro lugar, vamos mudar aqui a cor, os norte-americanos. É o maior destino de brasileiros, ok? Os argentinos, os paraguaios. Então, galera, nós temos aí a saída, a evolução do êxodo de saída do Brasil, olha, de 1997, 1,5 milhão para mais de 2 milhões em 2002. E é o seguinte, essa galera sai e manda dinheiro para cá, né? Manda dinheiro, manda em dólar. Isso ajuda pessoas que estão aqui no Brasil. Então, é uma via de mão dupla, né? Mas o interessante é que acaba também entrando um pouco de divisa em dólar para o Brasil, tá? 1/3 dos brasileiros moram fora, está de forma clandestina. 100 mil é o número de pessoas que deixam o país ao ano, em que corresponde ao Maracanã lotado. 4,6 bilhões é o total enviado ao país por brasileiros que estão fora, que equivale a 1% do PIB. Ok? Então, galera, olha só, pessoas brasileiros buscando oportunidades. Não é só pessoas que vêm para cá procurar oportunidade. Brasileiros também saem, vão para outros lugares do mundo procurar essas oportunidades. E é esse fluxo que acontece diariamente e é toda essa complexidade envolvendo melhores condições de vida, trabalho, emprego, renda, remuneração, envio de dinheiro para ajudar familiares, enfim. Beleza? Essa foi a nossa teleaula de hoje. Tchau, até a próxima. Daqui a pouco a gente volta para a nossa revisão. Tchau.